Salve, salve galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi. Sou host e diretor do podcast do Change e é uma honra tê-los conosco em mais um episódio. E hoje, pessoal, eu vou conversar com o filho da dona Nádia e do senhor Walter. Ele é casado com a Letícia e é pai do menino Gael. Ele é nutricionista e tem uma história que antecede um pouco a nutrição, que motivou inclusive esse estudo. Incrível. E eu vou deixar ele contar pra vocês, porque hoje, inclusive, ele trouxe uma novidade aqui pra mim, que gosta tanto desse tema, que é o tal de um exame nutrigenético. Conta mais pra mim. Rodrigo Baracho, muito obrigado pela presença aqui. É uma honra, de verdade, tê-lo conosco hoje em um episódio aqui do Change Network. Imagina, eu que agradeço aí pela recepção. Parabéns pelo espaço, né? Pelo programa, pelo canal que você tem aí. Pô, é sensacional. E é assim, né? Tudo tem um início, né? E quando eu, assim, tive a decisão de ser nutricionista, né? De pensar, eu já estava ali brigando comigo há muito tempo. Eu já estava num período que, assim, não tinha mais para onde correr. Vai ou racha. Vai ou racha, exatamente. E, assim, como eu estava comentando agora há pouco, né? Eu vinha de uma vida muito desregrada. Dentro de uma família fast food total. É mesmo. E assim, tive uma infância totalmente vamos dizer assim, sem nutrição, né? Sem o lado nutricional. Porque isso é uma briga que eu sempre falo com as pessoas que dentro da área do estudo, né, acadêmico, o que sempre falta ali é educação nutricional e educação financeira. Porque ninguém te ensina, né? Toda essa parte de nutrição, como se alimentar. Até porque tá tudo bem uma criança comer uma bolacha recheada, né? A gente fala assim, pô, tá gostosinho, é gostoso. O pai pensa. Eu penso em casa, assim, eu confesso. Sim. É tão gostoso comer. Deixa eles comerem aqui a bolachinha, Exato. não tem problema. Mas eles precisavam ter uma noção do que eles estão ingerindo, né? Perfeito. Exato. Eu nunca tinha pensado por essa ótica. E assim, né? A dificuldade sempre foi essa. Porque você num ambiente... Tem até estudos que mostram que tem um ambiente obesogênico. Obesogênico, que é exatamente isso. É um ambiente que proporciona você ganhar peso de fato. É um ambiente calórico. E isso, se tiver enraizado na tua família, é muito provável que você não vai conseguir ter um futuro diferente disso. Então, às vezes, quando... muitas pessoas falavam assim, né? Se você quer ver como a sua esposa vai ficar, é só você olhar a sua sogra. sogra. Tem uma história Mas assim. essa relação, ela faz muito sentido, primeiro pela questão da genética, né? Então, tem esse lado que é repassado, né? Ela recebeu ali o gene da mãe e do pai, né? E, lógico, isso influencia, tem o grau ali, a responsabilidade. Mas o que vai fazer a diferença mesmo são os hábitos e o ambiente que essa pessoa vai estar inserida. E na minha infância, até ali a minha adolescência, início da minha fase adulta, eu vivia com meus pais e tinha exatamente todo esse lado... Esse ambiente obesogênico. Adorei essa palavra, cara. Nossa, eu vou ficar chato com essa palavra. Esse ambiente está muito obesogênico. Então... Adorei. E assim, era muito difícil sair dessa situação, né? Porque você briga exatamente contra você, contra todos. E então, quando eu fiz a primeira faculdade em publicidade, né? Eu sou formado em publicidade, comunicação social. Fui pro ramo das vendas, né? Um ramo bem complicado de lidar. E ali ficava, pulando de empresa em empresa, né? De trabalho em trabalho, aqui e ali, e sempre piorando a minha forma de ver, meu corpo. Você trabalhava com vendas no quê? Eu fui vendedor de cerveja. Vendedor de cerveja. Fui vendedor... vendedor de cerveja nutricionista. É uma distância. É uma distância. Fui impulsionador de ovos de Páscoa. Eu ficava... Chocolate. Fui repositor. Então, assim, trabalhei muito nesse ramo alimentício, mas de uma forma totalmente diferente, né? Sem esse cuidado nutricional, né? E isso foi, de uma forma, me atrapalhando muito,
né? Me condicionando a uma situação que eu olhava para mim e não conseguia me enxergar. Não percebe também, você né? não percebe. É uma situação assim que você fica cego, de fato. É muito louco isso. E eu assim, até por experiência, quando em 2018, quando me casei, eu pesava de 82 a 83. Tava bem magro, assim, tava magro. E tava tudo bem. Aí, de repente, eu casei e eu fui para 97, irmão. 97, cara. E quando eu me vi com 97, pra mim tava tudo bem também, porque eu não tava gordão, assim, tava fortinho até, pô, Sim. tava coladinho, eu pensava que eu tava bonitão, né? Sim. Tava legal ali. Aí, quando eu comecei a fazer a biopedância, foi fazer aquelas medidas pra ver a porcentagem de gordura das pregas, fazer aquelas 7 medidas, eu acho. Sim. Eu descobri que eu era o falso magro, porque eu tava super, assim, já tava quase obeso por conta da minha porcentagem de gordura. Certo. Aí eu despenquei. Aí hoje eu olho as fotos, e hoje eu tô com o mesmo peso que quando eu casei. Mas com o corpo... Ui, cacete. Corta aí, doutor. É um assunto pesado. É um assunto pesado. Mas voltamos. Organizados novamente. Como eu tava dizendo, hoje eu tô com o mesmo peso, com um corpo um pouquinho diferente, mas com o mesmo peso que eu tava lá quando eu tava magrinho. Super magrinho. E quando eu olho para trás e me lembro com 95, 97 quilos, eu vejo que o problema é quando você se acostuma. Você olha no espelho e se acostuma, acha normal. Não, tá certo, tá tudo ok. Aí é difícil, cara. Sim. Essa parte é muito difícil, porque quando você se acostuma e acha que tá tudo bem, de fato fica tudo bem no seu psicológico e você vive aquela vida. E o problema não é só a aparência, o problema são todas as doenças aí que... Todo problema é de saúde, né? Sim. Essa é a grande questão. E você tocou num ponto que é crucial e é o que eu sempre tento falar para as pessoas. O ilusionismo, ele só surgiu exatamente porque ele, né, quem inventou, descobriu que os nossos olhos nos enganam o tempo todo. Você é enganado o tempo todo pelos seus olhos. E aí, o que o nosso cérebro ele faz? Aí entra um pouco da neurociência, que eu cheguei a comentar com você. Nós temos partes do nosso cérebro, e uma dessas partes, ela é responsável exatamente como se fosse um arquivamento. Né? Então pensa num armário, um gaveteiro lá que você pendura. Exato. E cada gaveta dessa ali é uma emoção, um sentimento que você teve, uma situação. Quando você tem muitos momentos emocionalmente negativos, o teu cérebro, o que ele faz? Ele não deixa você ficar abrindo essa gaveta, porque isso te faz mal. Então, automaticamente, você cria uma situação de enxergar uma imagem que não é sua. Entende? Então, aquilo ali faz você exatamente não sair do lugar. E isso é mental. E isso é do nosso cérebro. Ele prega peças pra gente o tempo todo. Então, por isso que muitas pessoas se acomodam. Porque para ela tá bom do jeito que tá. E quando você fala assim, não tá bom, mesmo estando bom, o teu cérebro é obrigado a te mostrar que realmente não tá bom. E aí é onde que a venda cai. Né? E aí é onde que você, de uma forma ou não, intuitiva ou não, você toma rumo. Você começa fica deprimido, né? Você tem as duas possibilidades. Sim. Né? A dopamina, que é um neuromodulador, as pessoas um pouco confundem, né? Qual é a ideia da dopamina? A dopamina ela não é para o prazer, ela é para motivação. Entendi. Só que aí tem 2 pontos. Ela pode te motivar a buscar coisas boas ou coisas ruins. Entendi. Um exemplo, a pessoa ela não come para ter dopamina, ela tem dopamina para comer. É ao contrário. Tem a endorfina, que é diferente. A endorfina ela é muito liberada na parte quando você está treinando. Ela te dá essa sensação. A serotonina, ela sim,
é do prazer. Ela está envolvida... É a serotonina. Serotonina, ela está envolvida com o prazer. Tanto é que... Olha para você ver como que a busca é meio complexa nesse lado. Você libera dopamina, te motiva, você vai lá e come, você libera serotonina, prazer, e automaticamente aquilo acaba. Só que se isso virar uma rotina, a tua serotonina, ela chega a um momento que ela não vai ser liberada. Então, você vai ter que buscar mais. Então, vai ter certos momentos que você vai ter dopamina para ir buscar, mas você não vai ter serotonina para te dar prazer. Ou seja, você entra para um lado negativo ali. E é o que acontece hoje com as pessoas. É a depressão ou não? Entra muito para essa questão da depressão. Porque ela busca, mas ela não tem prazer. Mas eu só me perdi aqui. A endorfina, aonde que está a endorfina nesse processo aí? A endorfina, ela está relacionada muito à questão de liberar esses outros neuromoduladores para te dar exatamente esse prazer. Então, tanto é que quando você faz uma atividade, um exercício, e ao terminar você sente aquela satisfação, é porque você conseguiu mover todos esses neuromoduladores de uma forma natural. Porém, de uma forma que... Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que usa uma droga ilícita, né? Um exemplo, cocaína. Ela consegue liberar ali a dopamina num número de 1000. Se ela fizer uma atividade física, ela vai liberar também, mas tipo como se fosse 10. Entendi. E Rodrigo, tem um negócio muito louco, cara. Eu nunca conversei com nenhum profissional sobre isso, então acho que vai ser... você vai conseguir esclarecer isso para mim. Quem me conhece sabe que eu dizia para você, há uns 18 meses atrás, há 2 anos atrás mais ou menos, a minha vida era completamente diferente. Eu bebia muito, eu fumava, eu estava sobrepeso, não me importava porque eu estava vivendo estava maravilhoso do jeito que estava. Eu adorava, entendeu? E minhas preferências eram outras. Quando eu mudei, eu comecei, eu nunca gostei de academia. Nunca gostei. Eu sempre fiz academia, mas eu nunca gostei. Mas eu ia forçado. Eu comecei a ir forçado. Não, tem que ir, eu quero mudar de vida, eu quero saúde, parei de fumar, diminuí a cachaça, e eu vou mudar de vida, e eu comecei a me regrar com a alimentação, comecei a fazer tudo diferente. Olha, se eu falo 18 meses, eu falo 18 meses porque é o tempo que eu tô sem fumar, mais ou menos. Então foi quando eu realmente aí peguei firme. Há uns 3 meses pra cá, eu comecei a ter um êxtase nos exercícios, no final, assim, de cada treino, mas de uma forma que eu não sei, é inexplicável. Tem um vídeo até do Paulo Musi, ele fala isso, ele fala, cara, você gosta de ir pro bar? Eu gosto de ir pra academia. Se você não sente prazer em ir na academia, é que você nunca treinou de verdade. E eu sinto esse tesão, assim, um negócio surreal. Agora eu com a minha esposa, por exemplo, a gente vai pra longe... fica 4 horas dentro do carro para fazer 2 horas de treino de alguma coisa, entendeu? Sim. Que a gente fazia para ir para um show. Mas Sim. não, a gente não vai mais pro show, a gente vai para fazer exercício. Sim. Por conta dessa sensação. A primeira pergunta, é a tal da serotonina ou da endorfina? E a segunda pergunta... demora assim mesmo para o cérebro condicionar essa entrega ou não? Comigo aconteceu diferente? Como é que funciona isso daí, cara? Isso é um ponto que você tocou e que vai fazer muita diferença daqui em diante para sua vida. Uhum. Por quê? Você falou de 2 situações que você encontrava prazer nessas 2 situações. A vida que você tinha e a vida que você tem hoje. E o que mudou disso para cá? Você atingiu as 2 mesmas, vamos dizer assim, as 2 mesmas circuitarias no teu organismo. Só que de formas diferentes. A diferença está exatamente no valor que você deixou de dar para o que você fazia, para o valor que você está dando agora. Sensacional. E o cérebro capta isso de uma forma e ele começa a fazer o mesmo funcionamento, porém sabendo que você está valorizando exatamente esse lado agora. Isso é real. Isso é real. Então, por isso que quando você foi lá
e fez a prova. E falou, não, agora eu vou fazer outra maior, porque eu senti fácil. Sim. Mas não é que seja fácil. É porque você se motivou a um certo ponto e valorizou tudo isso e conseguiu fazer com maestria. E aí isso fez a diferença para você. E aí se tornou fácil. Tanto é que você pega atletas de alto rendimento, quando você vai conversar com eles, ou né, você pega uma entrevista, você pega algo, uma declaração, alguma prova, algo que eles ganharam, eles falam, foi difícil, foi sacrificante e tudo, mas com muito custo eu consegui, com trabalho e tal. Isso é uma forma de vender a ideia. Mas, ao pé da letra, aquilo ali para ele foi mais fácil. Foi tranquilo, né? Foi mais tranquilo. Por quê? É uma coisa que ele está acostumado. É uma coisa que, para nós, né, se a gente for começar uma atividade nova, aprender algo novo... Custoso. Dói. É dificultoso. Você olha no início, se você for fazer algo que você nunca fez na vida, fala, meu, que isso, cara? Eu não sou pra isso. Isso não é pra mim. Cara, olha que louco. Eu tenho uma... Eu não sei o que é, na verdade. Existe uma ideia aí, eu nunca fiz exame pra isso, mas existe uma ideia que eles chamam, de repente o nome técnico você vai ter aqui, se você já escutou falar. Eles chamam de alergia ao exercício físico, que é uma coceira. Quando começa a esquentar, a suar, eu ficava vermelho, me coçava, mas me coçava muito. E toda corridinha que eu ia dar, e isso quando eu tô falando lá no sobrepeso, toda corridinha que eu ia dar, 500 metros. Eu tinha que parar, mas de coçar, que tinha uns vermelhão gigante no corpo. E aquilo ali era uma barreira pra mim. Aí o pessoal falava, pô, você tem que fazer uma corridinha. Não, eu não posso fazer, eu saio pra correr, eu fico pipocado. E eu não corria. Até um esperto chegar em mim e falar assim, cara, isso é treino. Começa a correr todo dia, mas eu não consigo correr todo dia porque me coçava muito, de doer. Sim. Corre o que você aguenta, no outro dia corre de novo o que você aguenta e para. Uma semana. Passou. Não cocei mais. E nunca mais cocei na vida. E aí é o seguinte, aí que você vê como o nosso cérebro, ele prega peças na gente. Ele é danado. Ele faz você parar. Por quê? Desde os nossos ancestrais, né? Nós só estamos aqui porque foi tendo uma seleção. Foi sobressaindo os melhores. Sim. Né? E é isso que a gente foi herdando. Evolução, né? Evolução, exatamente. Só que desde que existiu essa situação e vem existindo, né, que a gente vai evoluindo, o nosso cérebro ele sempre foi preparado não para gastar, para poupar. Sim. Por questão de sobrevivência. Inclusive a gordura, né? Então o teu cérebro, ele sempre, se ele puder segurar, ele vai segurar. Ele gasta muito. Ele chega a consumir em média aí de 100 a 120 gramas de glicose diariamente. Isso se a gente fosse colocar comparado aí a um alimento, a gente está falando aí de mais de meio quilo de arroz. Caramba, entendi. É o consumo que dele necessita. Mas ele sempre vai tentar poupar. Então, quando você quer mudar um hábito, ele tem estudos que mostram que tem pessoas que falam que é 21 dias para você conseguir fazer uma mudança de hábito. Já tem uns estudos mais recentes que falam que são 66 dias. Dentro desse estudo, teve pessoas, né, que foram acompanhadas que em 13 dias conseguiu e teve pessoas que mais de um ano precisou passar para conseguir fazer mudança. E isso vai ser muito individual, mas também vai ser exatamente dessa vontade que a pessoa tem e a mudança de valor. É a mudança de valor que vai fazer você conseguir mudar um hábito. Eu vou te falar uma coisa que é clichê. Todo mundo fala que o ideal é fazer um exercício físico pensando na saúde, não na estética, porque daí dá um valor maior. E essa é uma ideiazinha aí que se passa na internet, né? E por alguns profissionais. E eu sempre pensei, eu tenho que malhar por saúde, eu tenho que ir por saúde. Mas a ficha nunca caiu. Eu tenho um
dentre todos os medos, obviamente, que circulam dentro da minha cabeça, o meu maior medo é envelhecer e precisar de ajuda. De ficar acamado, de não conseguir andar, Esse é o meu medo. Hoje eu anseio pela velhice, mas eu tenho muito receio de como vou enfrentar essa velhice. Se eu vou precisar realmente de alguém cuidando de mim, ou se eu vou chegar lá aos 100 anos fazendo tudo que eu tenho que fazer, igual a gente vê aí tantos senhores, né, que conseguem viver assim. Aí teve um dia que a minha ficha caiu. Eu falei assim, ô cara pálida, se o seu medo é envelhecer e ficar dependente, o que você está fazendo para que isso não aconteça? É isso aí. Foi nesse momento que eu falei, então tá, eu realmente preciso parar de fumar, então tá, eu realmente preciso fazer um exercício físico, então tá, eu preciso ter esse valor, que é a saúde na longevidade, né? É chegar com saúde até o fim. E é por isso que tudo aconteceu para mim do jeito que está acontecendo até hoje. E você falou essa questão da cabeça de dar valor, fez muito sentido, porque eu acho que esse prazer doentio que veio em mim agora de treino foi depois que eu me inscrevi no Bravos. Sim. E só para fechar, assinar tudo que você está falando, faz muito sentido a questão do treino de força e o ganho de massa muscular. Porque a tua independência na tua velhice, ela passa muito pelo quanto que você conquistou de massa muscular ao longo da sua vida. Ah, é? Tem a ver, totalmente. Você só vai ser menos independente em todos os aspectos se você realmente conseguiu construir uma quantidade de massa muscular significativa. Entendi. Por quê? O nosso organismo, como eu falei, ele tende a poupar. Dentro do nosso organismo, o que mais faz gastar é massa muscular. A massa muscular, ela é metabolicamente ativa. Ou seja, para ela se manter, ela precisa do teu corpo trabalhando. Entendi. E o teu corpo trabalhando, não chega a doença. Vou fazer um comparativo aqui. A gente ouve falar de câncer em tudo, né? Câncer de pele, câncer no fígado, câncer no pâncreas. Você já ouviu falar em câncer no coração? E por quê? Entendi, porque tá pulsando. Porque ele não para. Entendi. Ele não para. O tempo todo ele tá ali. Cara. Pode acontecer? Claro, pode. Já nasceu criança com 3 cabeças? É viável? É possível? Sim. Você vê? Dificilmente. Pode acontecer? Pode. Mas qual é a chance? Mínima. E é exatamente isso. Então, água parada... Entendi. Só traz coisa ruim. Água parada da dengue, né? Então, quando você tem a condição de estimular o teu corpo a produzir massa muscular, automaticamente o teu corpo não para de trabalhar. E isso é ótimo, porque quanto mais ele trabalha, mais ele constrói, mais ele melhora, mais ele consegue fazer o teu organismo funcionar de uma forma correta. Trabalhando correto também, né? Trabalhando corretamente, exatamente. Nada forçado. Sim. Então, o estímulo para o ganho de massa muscular vai trazer para você a vida que você busca lá futuramente. Que é exatamente o quê? Não depender de ninguém, não depender de medicamento, não depender de tratamento, não depender de te levantarem, não depender de te dar banho. Então, o importante... porque assim, eu sempre ouvi falar aquelas receitas prontas, né, que o pessoal passa. Eles falam que tem que fazer cardio e tudo mais, mas o importante, o crucial é a academia. É por conta disso? O treino de força periódico, né, resistido, como a gente fala, porque, vou dar um exemplo, às vezes a pessoa fala, eu posso treinar em casa? Pode. Vamos lá, vai fazer uma flexão, 10 flexões. Você vai estar estimulando o teu músculo? Vai. Mas se você for fazer as 10 flexões amanhã, você já não vai estar estimulando da mesma forma. Ele precisa do quê?
de intensidade, de força, de momento, de horário, de rotina. O corpo também precisa disso. Precisa. Nós, na verdade, nós temos um relógio biológico, que aí entra muito na questão do exame genético, né, ou nutrigenético, que tem a ver exatamente com isso. Nós somos um animal que se diferenciou dos outros animais, principalmente pela questão racional, mas principalmente pela questão da adaptação. E uma coisa que a gente não consegue hoje seguir, ou pelo menos a maioria, e aí por isso que você vê o número de pessoas ganhando peso, ganhando doenças crônicas e por aí vai, porque hoje as pessoas não conseguem ter rotina. E é rotina em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Porque o nosso organismo, ele depende dessa rotina, ele precisa dessa rotina. Rotina no quê, Rodrigo? Rotina em acordar, rotina em dormir, rotina em se alimentar, rotina em fazer atividade física, rotina até para você ir lá fazer o número 2. Entende? E isso, infelizmente, hoje não existe. Ou pelo menos tem diminuído muito. E eu vou além ainda. As pessoas, elas criam um jet lag de fim de semana. Ah, mas a minha semana tá perfeita. Tá, mas a sua semana, ela se baseia em quê? Em 5 dias, né? Porque chega no fim de semana, a pessoa tá acostumada a acordar, muitas vezes por trabalho, às 6 da manhã, faz as refeições, vai treinar, no sábado acorda meio-dia, né? Então, mas é um dia. Faz a diferença? Faz. Faz a diferença. Eu não posso mentir e falar que não faz, porque faz. O quanto vai fazer de diferença, aí é muito individual. E outro ponto, né, só para acrescentar. Às vezes a pessoa fala assim, Rodrigo, mas se eu comer um pedaço de pizza, eu tô com um percentual de gordura baixo, né, eu tô evitando. Vou dar um exemplo de você, não vou nem falar da pizza. Rodrigo, eu parei de fumar. E se eu fumar um cigarro? Vai me atrapalhar fisicamente? Porra. Fisicamente, eu acredito que não. Mas mentalmente vai te destruir. Te destruir. E é isso que eu falo para as pessoas. Então, às vezes, a pessoa fala assim, Rodrigo, mas você quer ser radical? Eu falo, não, pelo contrário, eu não quero ser radical. Tanto é que eu não trabalho com radicalismo. Eu não trabalho com restrição. Eu simplesmente mostro para a pessoa, dependendo do objetivo que ela quer. Uma pessoa que está competindo, ou pelo menos quer fazer um percentual abaixo de 10% de gordura, que é extremamente difícil, né? Ela não vai conseguir se ela for uma pessoa que está muito linkada à parte da alimentação. Uma pessoa que gosta de comer, que tem um prazer em comer, que gosta de comer um doce, um chocolate, enfim, o que qualquer que seja. Aquilo ali, fisicamente, se a pessoa está já numa rotina, como você já está há um tempo já, aquilo ali não atrapalha. Mas você tem que estar com os valores elevados para você ter exatamente uma responsabilidade de saber que aquilo não vai poder te atrapalhar de fato. Tem uma situação doida aqui, que por exemplo, eu me lembro, nesse ano, foi no ano retrasado. A gente foi para uma fazenda passar o carnaval e foi uma prima da minha esposa e ela super saudável, super natural e poxa vida, ela gosta muito de treino e ela sempre foi o exemplo na família de saúde e tudo mais. E nós estávamos tomando café, eu meio ressaqueado, né? Pô, era a época que eu bebia bastante, já estava preparando um cigarro para fumar. E aquela mesa de café da manhã maravilhosa, um monte de coisa, pão e puta, tava do jeito que a gente gosta, assim, de comer mesmo. E essa prima da Maiara, ela tava lá, quietinha, comendo um pãozinho natural, integral, com um ovinho. Eu falei assim, gente, eu falei, Bu, como é que você aguenta comer isso daqui? Olha aqui, quanta coisa gostosa pra você comer, você vai comer só esse ovinho com esse pãozinho? Ela, eu não tô com vontade de comer tudo isso. Aí eu comecei a dar risada internamente, falei assim, não faz possível, cara, ela tá se privando demais. Hoje, eu olho aquilo que aconteceu e falo, eu não tenho vontade nenhuma, por exemplo, de sair da minha dieta, porque já não é mais uma dieta,
É clichê, pessoal, que eu vou falar, mas é verdade, é um estilo de vida. Já faz parte da minha rotina, já é gostoso, já tá bom. Eu não preciso comer mais do que aquilo, porque aquilo que eu como é o extraordinário para mim. Te satisfaz. Demais. Sim. E falando a questão da rotina que você dizia, a rotina ela tá muito mal interpretada, porque todo mundo fala, não vai cair na rotina, hein? Rotina é como se a rotina fosse o pior cenário do mundo, como se relacionamento que cai na rotina é uma desgraça, viu? Tá ruim, tá errado. Mas a rotina, ela como eu disse, ela é muito mal interpretada, ela é confundida com o que a gente chama de monotonia. A monotonia é fazer todos os dias a mesma coisa da mesma forma. A rotina não. A rotina é sim fazer todo dia as mesmas coisas, mas de forma diferente. Exatamente. Então, por exemplo, a gente não treina todo dia supino. A gente faz um treino diferente. Hoje eu vou dar uma estimulada diferente, hoje eu vou fazer uma coisinha diferente. Exato. Na minha alimentação ali, a gente pode sim fazer alguma mudancinha? Pode. E que não vai sair muito, porque a gente tem as substituições. Hoje eu vou comer arroz, amanhã eu vou comer macarrão, amanhã eu vou comer só batatinha, hoje eu vou comer o frango. Pode fazer alteração e nada vai mudar. E vou além. A alimentação, o que ela trouxe para mim? Agora como prova. A performance. E eu não falo só de performance de esporte, eu falo de performance em todos os cenários da minha vida. Porque, por exemplo, vocês bem sabem, comer uma feijoada é maravilhoso. Maravilhoso. Na hora que você está comendo, depois você não faz mais nada o dia inteiro. Exato. Não tem como fazer. Exato. Não tem como produzir. Então, assim, a quantidade de comida que eu como no almoço, que já é comida para arrebentar, a quantidade de comida que eu como, ela me dá mais energia para eu produzir ainda mais à tarde. E me satisfaz. Sim. Então, ela não me derruba. Então, não tem um motivo de eu comer mais do que aquilo, porque eu tenho que produzir ainda durante o dia inteiro. Não, às vezes, não só no trabalho, mas em casa, por exemplo, no final de semana para curtir com a família. Exato. E assim, o que você falou, você está perfeitamente com as suas informações, com a sua prova mesmo, como você disse. E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque hoje é muito difícil você ter relatos assim. Só que, infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar isso. Eu acompanho um neurocientista, o Wesley, e ele estava falando que ele atende diversos caras topo mesmo, assim, ali que são bem-sucedidos, né? São bilionários que conseguem sucesso no que fazem, né? São bem-sucedidos em tudo que vão fazer. E ele falou, assim, se tem uma fórmula mágica para o sucesso, eu começo a entender um pouquinho, porque todos eles têm coisas em comum. Aí perguntaram para ele, mas quais são essas coisas em comum? A primeira coisa que eu falo que eles têm em comum é a organização. Eles são organizados, eles têm agenda, eles sabem exatamente o que eles vão fazer amanhã, depois de amanhã, no outro dia. E isso não é ser chato, é exatamente ser organizado. As pessoas confundem as palavras. Quando fala exatamente o que você falou, fala de uma forma pejorativa, né? Rotina, caiu na rotina. Cara, quando você cai na rotina, aí que você vê as coisas acontecer pro lado bom, né? E isso tem a explicação, como eu falei. Vou dar um exemplo. Se você acorda todo dia, né? Você falou que treina às 5h30, então é muito provável que você acorda bem mais cedo, né? Mas vamos pensar ali. Hoje, os dias estão mais quentes, né? O sol tende a aparecer mais cedo, 5 né? horas já tá clarinho já. Exato. Então vamos pensar nisso. Você acordou às 5 horas lá, 4h30, 5 horas. Você se deparou com a luz natural. Ali, os seus olhos captou aquela luz, passou por nervos, né? Nervo óptico, foi lá para o núcleo supraquiasmático do hipotálamo e regulou o gene clock. Ali, ele já bateu a ficha, acordou. E ali muda toda a parte hormonal, a parte dos neuromoduladores, né? Então ali o cortisol começa a ser liberado com maior quantidade. O cortisol é o hormônio que faz você sair da cama de fato. A melatonina ela já é diminuída, para de trabalhar. Ali a serotonina já levanta, o cortisol, glucagon e outros hormônios envolvidos. E aí você abre uma janela alimentar.
Dentro desse horário, você vai comer, vai fazer suas refeições, vai fazer seu trabalho, enfim. Quando a luz do sol, né, a luz natural, ela desce, ela some, o teu corpo marca de novo. E ali, marca mesmo? Isso é real? É real. Tá. Você tem ali o gene clock no núcleo supraquiasmático do hipotálamo e você tem os outros gene clocks espalhados no teu corpo todo. Então ali é o mestre, é o gene clock mestre, e ele repassa as informações para o teu corpo todo. E ali que é o que acontece hoje, quando as pessoas chegam do serviço, muito provavelmente a hora que está fechando o dia, é onde que elas vão começar a comer. E ali ele já deu o final, ele já falou assim, não é para vocês comerem, é para vocês descansarem. E é aí que tá. Você tá falando aí, eu só tô pensando naquele ciclo circadiano. Ciclo circadiano, exatamente. É isso. É um ciclo que trabalha o nosso relógio biológico, que é comandado pelo gene clock. Os 3 caras que descobriram isso, eles ganharam o prêmio Nobel, tá? Em 2008, se eu não estou enganado. Eles descobriram que tinha esse relógio, que ele funcionava exatamente com a luz do sol. Luz do sol. E isso fazia você marcar. Então, para o nosso organismo, não tem manhã, tarde e noite. Tem manhã e noite. Tem dia e noite. E acabou. E aí, o nosso organismo ele começa a mudar tudo. Tanto é que a insulina, que é o hormônio mais anabólico que a gente tem, a insulina é a que vai fazer gordura e é a mesma que vai fazer massa muscular. Então, assim, mas, nossa, é o mesmo hormônio? Sim, é o mesmo hormônio. O que muda é o estímulo, né? Então, quando você começa a treinar, a tua insulina ela vai ficando mais sensível, ela consegue ir trabalhando, jogando a glicose e outros nutrientes para dentro do músculo. Quando você está mais sedentário, comendo mal, ela vai ficando mais resistente e ela vai fazendo o quê? O que ela pode é pegar a glicose e jogar para o tecido adiposo, construir gordura. Entendi. E a insulina, quando chega à noite e que o gene clock faz essa regulação, tem um gene clock lá no pâncreas. Então ele manda o sinal. Sol foi embora, acabou a luz, insulina, vai descansar. Só que daí você faz o quê? Você vai comer. Então você pega e faz a insulina ficar forçada. Mais vontade de comer, né? Exato. Hoje eu não tenho mais isso. Me libertei, pessoal. Porque normalmente todo mundo fala, a noite é a hora que dá vontade de comer. Me libertei, já não tenho mais esse problema. Até porque eu posso comer 340 gramas de batata à noite, então batata pra dar com pau. Sim. Mas eu não sofro mais com isso. Mas é a hora que dá vontade. Sim. E aí... Mas qual que é... Por que dá vontade? Existe a explicação? Existe que está na sua genética. Por quê? Eu estou falando para você desse mecanismo que funciona de uma forma correta. Só que você pode ter um polimorfismo nesse gene clock, que é onde no exame genético a gente consegue captar se você tem hábitos diurnos ou hábitos noturnos. Uau! Entende? A importância desse exame... Aí a gente entra naquele palavrão lá que eu falei no comecinho do episódio, que é o... Como é que é? Você faz exames... Nutrigenético. Nutrigenético. É esse exame que a gente consegue identificar essas coisas aí. A gente consegue identificar se você vai ter um polimorfismo, uma alteração, né? Uma disfunção genética nesse gene que regula o seu relógio biológico. E ali, se porventura você tem hábitos noturnos, você tem uma grande chance da luz do sol cair e ela não regular a insulina da forma correta e fazer você criar uma resistência. Então, quando você tem uma resistência insulínica, você tem a fissura por comer. À noite. À noite. Tá. E lógico, isso tem a ver também com os gatilhos mentais. Mas isso é treinável também ou não? Sim, é treinável. Tá. Como eu disse, você descobrir como a sua genética funciona, hoje é o melhor que você vai ter. Você muda a sua genética? Não, você não muda ela. Se ela nasceu, entre aspas, com defeito, ela vai morrer com defeito. Mas o importante, se você conhece que ela tem defeito, você consegue saber exatamente tirar os gatilhos daquela situação. Entendi. As pessoas, um exemplo, que eu trabalho, que fizeram exames comigo e que deram hábitos noturnos, nós começamos a trabalhar com algumas estratégias que funcionaram.
uma dessas estratégias é exatamente fazer essa pessoa comer o mais cedo possível e fazer mais refeições ao longo do dia, para ela simplesmente não ter aquela condição. Por quê? Hoje, numa atividade, num estresse, quando a pessoa levanta, tá ali, vai trabalhar e tem muita coisa para resolver, e o cortisol dela vai subindo. E isso vai fazendo o quê? Vai inibindo o apetite. Cortisol é o que mesmo, Rodrigo? Desculpa. O cortisol, ele é um hormônio que a gente fala que é conhecido como hormônio do estresse. E ele é produzido nas nossas glândulas que ficam em cima do rim. São as glândulas adrenais. Nas glândulas adrenais também é produzida adrenalina, né? Hoje a gente fala epinefrina, né? É o frio na barriga? Exato. Quando você tem um frio na barriga, você liberou adrenalina. Uau. Essas mesmas glândulas também liberam cortisol, que é exatamente ele que faz você sair da cama. Então, o cortisol é ótimo. O problema é quando você começa a ter uma fadiga adrenal, que é exatamente o quê? O cortisol ele começa a ser liberado à noite, né? E isso faz você ficar cansado, porque ele não deveria ser liberado nesse momento, e sim de dia. E você começa a ter o cortisol um pouco impedido. E aí ele não funciona, ele é liberado ali, ele atrapalha todo o funcionamento, mas ele faz você ter aquele momento que ao invés de você dormir, você tá acordado. E aí para você estar acordado, você quer comer. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, isso tudo tá fechando aqui o entendimento. Isso tem a ver com... E se não tivesse, daí você me explica o porquê. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô tão cansado que eu não consigo dormir. Por exemplo, segunda-feira é um dia que normalmente eu acordo por volta das 10 para 5 e eu só chego em casa por volta das 11 horas da noite. Porque segunda-feira é um pancadão mesmo, porque eu tenho compromisso noturno também. E às vezes eu tô tão cansado por conta daquela jornada todinha, eu chego em casa, nossa, cansado pra caramba, e demoro pra dormir. Tem a ver? Tem. E se você medir ali aquele momento, nesse exato momento, o teu cortisol da forma salivar, que é a melhor forma de você medir ele vai dar alto. Entendi. Enquanto o cortisol... Por estresse. Por estresse. Por estresse. Por isso que ele é chamado como hormônio do estresse. O cortisol, ele é importantíssimo para o nosso corpo, porque ele não tem só essa função de te manter ativo. Ele é anti-inflamatório. Tanto é que hoje você tem os medicamentos que são os corticoides. Quem nunca tomou um corticoide na vida, né? Um prednisolona, um predicin. São corticoides. Eles são derivados do cortisol de uma forma totalmente muito mais potente, né? A gente chama de anti-inflamatório esteroidal, porque ele é derivado do esteroide cortisol. Eu sempre escutei falar, não, mas daí tem cortisol, vai inchar. Então, por quê? Aí eu vou te explicar o mecanismo. Ele é um anti-inflamatório, porém, quando você usa ele em excesso, ele é inflamatório. E quando você inflama, uma das características da inflamação é edema, retenção de líquido. E alteração na parte de gordura do corpo também. Lipodistrofia. Né? Então você começa a ter alterações ali. Lógico, quando a pessoa usa por muito tempo crônico, né? Às vezes, por exemplo, você pega pessoas que têm doença autoimune, como lúpus, né? São pessoas que usam com muita frequência anti-inflamatório, corticoide, né? O esteroidal. E essas pessoas, elas ficam realmente com muito líquido ali em excesso por causa do anti-inflamatório. E aí, esse é o ponto, né? Quando você libera muito cortisol, você fica ativo. Por quê? Nosso organismo é a máquina mais perfeita que tem, né? E a gente tem ali o sistema simpático e parasimpático, que é exatamente luta ou fuga, né? Então, por que a gente tem esse sistema? Exatamente porque ou para você enfrentar ou para você correr. Então, se porventura, daqui a pouco abre ali a porta ali e tem um tigre ali olhando pra gente, automaticamente a câmera vai captar a gente fazendo o quê? Ficando branco, coração dispara, a tua pupila dilata, né? Mas por que isso? Por que branco?
Porque o teu sangue, ele sai da periferia e ele vai para a musculatura para preparar o teu músculo. Ah, é? É. Uau. Você treme, por que você treme? Para você preparar o músculo para ou lutar ou para correr. O teu olho dilata justamente para você ter um foco maior. E trava! Exatamente, para você não ter uma eliminação de líquidos. Caramba! O intestino, ele trava totalmente. Exato. E aí não é à toa, isso é fisiológico. Olha, você vê. E é exatamente, e isso é exatamente para quê? Ou você vai ter que lutar, ou você vai ter que correr. Ali não entra e não sai nada. Exatamente. Dependente se eu vou lutar, se eu vou correr, ali não entra e não sai. Exatamente. Tá certo. Mas isso é um sistema nosso, né? E tem coisas que acontecem com a gente que são coisas involuntárias. E isso é uma delas. Né? A gente não consegue mudar isso. Agora, você consegue fazer o quê? Você consegue mudar... Tem aquela questão que o pessoal fala muito, né? Do emocional, que você precisa mudar o teu emocional. Você não muda o teu emocional. O emocional, ele não muda. O emocional são alterações bioquímicas do teu corpo. Você, assim, se você emocionou agora, não foi... Veio do céu a emoção e entrou em você. Não. O teu corpo fez reações aí bioquímicas que fez você se emocionar. Agora, a tua ação mediante a essa emoção você controla. Isso é treinável. Isso é treinável, exato. Então, se porventura, num tempo atrás, uma pessoa chegava e te dava um tapa e você revidava dando um soco, hoje, porque você deu tapa, porque você sentiu raiva naquele momento, hoje, se você treinou isso, a pessoa vem te dar um tapa, você pode dar um abraço na pessoa. Você vai sentir a raiva do mesmo jeito, só que você conseguiu controlar essa ação. Tem aquela questão do neocórtex e do reptiliano, né? Exato. A gente herdou, né? O reptiliano, a gente herdou. O neocórtex é exatamente isso, é novo. Coisa que não tinha. E aí já começa a ter todo um processo ali, né? Envolvido com essa mudança. Por isso que nós conseguimos controlar o mundo hoje como animais, né? Sim. Como somos. Mas de uma forma racional, né? Então, e entra muito esse lado. A gente tem um lado racional, mas a gente tem um lado emocional também, né? E ali... Interessante a gente saber domar esses Exato, caras, né? exato. Por quê? Quanto mais você consegue ter... Aí é onde que é o erro, que eu acho que é o erro, né? Do controle emocional, que isso você não consegue, o controle da ação perante a emoção. Quanto mais você consegue ter, mais bem sucedido você vai ser. Sim, em tudo que você fizer. Né? Então, se você tem essa capacidade de entender, porque você precisa ter esse autoconhecimento, você precisa entender o que te incomoda, o que te traz medo, o que te traz desconfiança, o que te deixa para baixo. E isso é uma descoberta que você vai fazendo e que ela não tem fim. Ela vai até você estar na vida, estar na Terra, né? E hoje as pessoas elas não param para analisar isso, né? Elas não querem pensar porque isso dá trabalho. E é onde que você falou hoje, você tem uma rotina que você consegue se manter numa rotina, que você está extraindo o maior prazer dessa rotina, né? E por quê? Porque você conseguiu encontrar valor nessa situação e está fazendo por merecer o resultado que você está tendo. Mas se você for sair de você e olhar, fala, nossa, que trabalho que eu tô tendo. Mas é um trabalho que é compensatório. Você sabe que, na verdade, eu fui motivado. Uma das coisas que me motivou muito foi minha esposa. Porque nós vivíamos junto essa vida boêmia, vamos dizer assim, né? De bar em bar, de mesa em mesa, como dizia a Maísa. E ela, de repente, virou a chave primeiro do que eu. E eu vi a transformação nela. E eu me lembro que eu criticava. Porque daí, por exemplo, a gente saía para jantar, eu tomava uma cerveja, tomava um vinho, ela falava, não vou tomar não. Tá ficando chata agora, hein? Tá, porque é a primeira coisa, tá ficando chata, não vai tomar uma cerveja comigo? Ai, tá bom, saco. Aí eu comecei a... E hoje em dia é tão natural pra gente, ainda esse final de semana ela brincou comigo, falou assim, agora não quer comer, né? Mas
lá 2 anos atrás, eu que tava ficando chata. Agora é você quem não quer. Aí eu falei, não, eu errei. Errei lá atrás, realmente. Porque eu percebi hoje que, de uma forma que eu não percebia lá atrás, que só critica quem não faz. E isso, pessoal, eu falo em todos os cenários da vida. Por exemplo, eu brinquei aqui falando que eu era boêmio, que eu ficava de bar em bar, de mesa em mesa. Só critica as pessoas que ficam de bar em mesa em mesa, quem não fica de bar em mesa em mesa. Porque quem fica indo para os bares só vai dar conselhos de bar, só vai falar, pô, vamos lá tomar uma, pô, vamos tomar uma, é gostoso, é isso. Não vai te criticar, só vai criticar quem não faz. E é exatamente quem também preza pela saúde, pelo exercício físico. Só critica quem não faz. Quem faz mais do que você vai te incentivar. Exato. Só critica quem faz menos ou não faz. Não tem outra situação. Sim. E para mim realmente foi uma mudança de vida incrível. E exatamente, perdedor, ele não dá desculpas. Ele entende onde ele errou e faz diferente, né? E nós temos que errar mesmo. Nós somos uma construção e não existe perfeição. Existe você buscar, não a perfeição, mas buscar ser melhor com você. Porque se você for buscar a perfeição, você vai se frustrar. Sim, então pronto. E toda vez que você se frustra, você cria uma barreira, você cria um obstáculo. A frustração é o que faz a pessoa parar. Justamente porque, na maioria das vezes, a pessoa quer ver uma mudança, mas ela não teve a motivação adequada para ter essa mudança. Tem uma ideia, né, que fala que a mudança está no sacrifício que você não faz. Porque muitas vezes a gente olha e fala, nossa, eu queria, e já conjuga errado o verbo, né? Eu queria, lá para trás, eu queria ser assim, eu queria fazer isso, mas o que você está fazendo para construir esse seu ser melhor, né? Sim. Aonde você quer chegar. Rodrigo, ficou lá atrás uma dúvida aqui que eu acabei não fazendo porque a gente empolgou na prosa. Uhum. Ainda no ciclo circadiano, você disse que tem pessoas, então, que são tendenciosas para hábitos noturnos e tem pessoas que, de repente, no diurno. Você acabou não falando, mas eu acho que é. Sim. Noturno e diurno. Mas no ciclo circadiano tem uma situação, né, de que é melhor o cardio de manhã, o treino... Não tem alguma coisa assim? Tem. Mas isso muda também, essa é a ideia? Isso muda também de pessoa para pessoa? Não, existe um padrão mesmo. Vamos colocar assim... Dentro do relógio biológico, você tem momentos que o teu corpo funciona melhor, né? Então, vamos dar um exemplo aqui que acho que fica melhor para as pessoas entenderem. Tá. Nós vamos fazer aqui mais um episódio do podcast. Tá? Deu sucesso total, vamos fazer mais um. E aí a gente tá com o horário marcado, a semana que vem, às 18h30. Tá. Beleza, eu venho aqui... Você já está tudo preparado, arrumado e tal, o negócio vai funcionar. Aí vamos supor que a gente... vamos fazer o episódio, mas a gente não marcou a data. E aí eu, do nada, apareço, tá tudo fechado, eu ligo para você, Renato, tô aqui na porta. Aí você tem que correr atrás. Vai acontecer? Vai. Mas de um jeito forçado. Tá. Entende? Vai atrasar um pouquinho. Às vezes não vai bater, às vezes... Vai ser legal também, porque eu não passei o perfume que eu devia passar. Exato, e por aí vai. Tá. Pode acontecer legal? Pode. O que acontece é o seguinte, o que entra ali muito vai ser a adaptação. Certo. A adaptação que a gente vai criar para aquilo ali. Pode ficar bom como pode ficar ruim. Entendi. E é exatamente isso, o nosso corpo ele tem essa capacidade. Mas, se você respeitar o horário, ele vai responder melhor. Então, sim... O cardio, né, o treinamento aeróbio, ele tem uma resposta melhor pela manhã. Por quê? Pelo funcionamento e a liberação dos hormônios. Como eu disse, nesse momento você está vindo de um sono, que a princípio deveria ser um sono reparador, que vai entrar metabolizando todos os processos, organizando a casa, equilibrando a parte hormonal, e aí você acorda
né, se depara com a luz, você manda o sinal pro teu corpo que você acordou. O cortisol em atividade, ele inibe a insulina. E automaticamente a insulina inibida, você libera o glucagon. O glucagon, ele faz o quê? Ele faz lá tirar a gordura e você tem uma queima de gordura maior. Cara, esse glucagon eu não conhecia ele, não. Ele é o antagônico, ele é o contraponto da insulina. Ele também é liberado no pâncreas, porém, o pâncreas nosso, que a gente fala que é um órgão assim, adicionado ali, né, no sistema digestório, né, e ele é formado por ilhotas. Então você tem ali a ilhota alfa, a beta, a delta, né, e a ilhota alfa produz o glucagon, a beta produz a insulina. Então, o que basicamente os dois vão fazer? A insulina, ela pega a glicose no sangue e joga no tecido. E o glucagon faz ao contrário, ele tira o tecido, ele destrói, vamos dizer assim. Por exemplo, a glicose, ela pode ser acumulada, convertida em gordura, e ela pode ser armazenada em forma de glicogênio no músculo, que é a reserva de energia do músculo. Então, o que o glucagon faz? Ele vai lá, tira esse glicogênio, quebra ele, libera a glicose na corrente sanguínea e você tem energia. Entendi. Um briga com o outro, então, parece. Um luta... Contraponto, entendi. Exatamente, são antagônicos. Então, quando você libera o cortisol, automaticamente você chama o glucagon. E a insulina fica quieta. Se a insulina fica quieta, você consegue ter mais queima de gordura nesse momento. Eu preciso, eu acho que de uns 30 minutos aqui para eu conseguir condensar tudo. Porque eu tô imaginando o corpo mesmo funcionando, a questão dos horários, a questão do funcionamento do próprio corpo. Sim. E o glucagon, ele libera de manhã. Ele, na verdade, quando você não come, você libera o glucagon para quê? Para manter a tua glicemia. É o glucagon... então é por isso que fala que a ideia de fazer um treino aeróbico, de repente, no jejum seria bom? Exato, porque você vai fazer o quê? Se você tiver treinado já, adaptável, você vai fazer o teu corpo recrutar mais gordura para liberar como glicose, vamos dizer assim, como energia, né? Ácidos graxos da gordura, mas que podem ser trabalhados para liberar glicose também, e automaticamente você vai tendo uma queima de gordura maior. Tudo isso precisa ser de uma forma ajustada, porque a tua frequência cardíaca ela também vai contar. Nós temos a zona alvo da frequência cardíaca, que é onde vai trabalhar essa queima de gordura. Então tem uma conta que é feita para cada pessoa, dependendo da idade dela. Então tem todo um ritual e um processo fisiológico para ser... Não é para todo mundo. Para ser conduzido. Mas faz sentido você fazer o cardio pela manhã por essa questão. Né? O teu corpo está muito mais bem preparado para fazer o que você está buscando ali, que é exatamente ter um condicionamento e uma queima de gordura. E à tarde tem a liberação da insulina. E aí, você libera a insulina a partir do momento que você come. Então, quando você quebra o jejum, você libera a insulina. Mas esse quebrar de jejum também é meio um lado escuro para mim. Por exemplo, se eu tomar o meu limão de jejum, eu quebrei o jejum? Nutricionalmente, sim, mas, vamos dizer assim, caloricamente, não. E aí vai depender muito da composição do alimento, entende? Mas e, por exemplo, então eu vou fazer meu aeróbico de jejum. Tomei o pré-treino. Lascou? Depende do que tiver no pré-treino. Teoricamente, talvez sim. Às vezes, por exemplo, tem um pré-treino ali que ele tem derribose, tem maltodextrina, algo nesse sentido, vai estimular a insulina. O jejum. Entendeu? E aí é esse que é o ponto. E aí, ao contrário do cardio, né, que é o que o pessoal fala, o treino de força, ele é melhor, o teu corpo vai responder melhor a um treino de força no fim da tarde. Ao fim da tarde, ele tem uma resposta melhor. Por quê? Porque no horário ali, o teu corpo ele tem um encontro na parte cardiovascular e tem uma condição de mandar mais nutrientes para a musculatura. Então, você vai ter uma vasodilatação maior,
um controle melhor da pressão, consequentemente você vai conseguir estimular mais a tua musculatura. Então, o teu músculo ele vai estar mais bem preparado para você ter um treino ali naquele momento. Entendi. E isso está dentro do nosso relógio biológico. Como também, das 10 horas da noite, das 22 horas até as 2 ali da madrugada, é um momento que o teu sistema digestório, principalmente o fígado, está fazendo toda a reparação tecidual dele. Então, você comer nesse horário é um tiro no pé. É mesmo? É um tiro no pé. Porque o organismo ele vai ter que parar com aquilo que ele está fazendo para poder trabalhar aquele alimento que está entrando. E isso é complicado. Entendi. Então, assim, quando você começa a entender como que o teu corpo funciona, porque o teu corpo ele tem um funcionamento adequado. Ah, mas eu como errado e tá tudo certo. Sim, mas uma hora vai dar errado. Uma hora vai responder. Né? E isso é o que acaba acontecendo. Né? Então, às vezes, a pessoa fala assim... E outra, nós temos, né? Nasce, vai, uma criança. Vou pegar meu filho, 3 para 4 anos. Não, meu filho come, dá 3 piruetas, vai, toma 2 goles de suco, dá mais 3 piruetas, e vai, come mais uma coisa, e vira de ponta cabeça, e não passa mal, tá tudo certo. Vai a gente, já com a idade, fazer isso. Então você também tem que entender que o que o teu organismo novinho faz é de um jeito que ele, mais com idade, vai fazer. Uma ideia, e isso tem... tudo que a gente conversou aqui, pelo menos tudo que eu falei, tudo que você falou, muita coisa nova pra mim, eu tô fascinado isso daqui. Eu vou ter que assistir de novo isso daqui e estudar novamente. Já fica a dica, pessoal. Começa a anotar e volta estudando de novo esse episódio aqui. Tudo que eu falei aqui, ou boa parte do que eu falei, foram coisas que mudaram a minha vida. Mudaram mesmo. Eu tô sendo muito sincero nessa afirmação. Mudaram a minha vida. Uma das coisas que mudou a minha vida foi perceber o que você acabou de falar. Só que através desse raciocínio. O bom hábito, você paga agora e você recebe depois. Diferente do mau hábito. O mau hábito você recebe agora e paga depois. Isso. O mau hábito, que delícia que é você acordar no domingo e comer aquela pizza do dia anterior. Nossa, na hora você come, você fala, nossa, que gostoso. Ou comer aquele bolinho de chocolate com café do aniversário da noite anterior. Que delícia. É o café dos deuses. Sim, sim. É gostoso, você está recebendo naquele momento. Sim. Só que a conta vem depois. Sim. Outro dia você paga essa conta aqui. Resumindo isso que você está falando, o bom hábito é o débito e o mau hábito é o crédito. Mais ou menos isso. É bem por aí. E isso é difícil, porque hoje as pessoas elas querem o quê? Elas querem prazer rápido. Imediato. E não se preocupa com essa consequência, né? Só que quando você começa a estudar, você começa... Eu sempre falo para as pessoas, se você quer começar a estudar algo, comece a estudar por você. Começa a ter esse autoconhecimento. Começar a entender o que te faz bem, o que te faz mal, o que te irrita, o que te estressa, o que te dá alegria, o que te dá prazer, o que te dá felicidade, o que mexe com a tua emoção, o que não mexe, o que faz você acordar bem, o que faz você acordar mal. Você precisa ter esse conhecimento. Se você não conhece você, como é que você vai mudar alguma coisa? Eu quero mudar o meu jeito de ser, tá? Mas o que você quer mudar? Não sei. Eu sei que eu quero mudar, tá? Mas isso não ajuda. Não estou satisfeito com o que eu sou hoje, mas o que você quer ser amanhã, então? Exato. Né? Então, se você não sabe como que você está hoje, como que você é hoje, como que você vai projetar alguma coisa lá na frente, né? E tem um outro ponto que eu tenho falado muito, né? Falando muito dessa questão, né? De medicina... medicina tradicional, medicina chinesa. Sim, você disse isso logo no comecinho. Como é que é o... Medicina Ayurveda. Que é o sistema, vamos dizer assim, o sistema de saúde mais antigo do mundo. Né? A gente está falando aí de mais de 5.000 anos. Né? Então é um negócio que traz muita informação, muito conhecimento. E é desconhecido das pessoas, infelizmente. Né? E um dos pontos que sempre foi trabalhado e que, assim,
hoje está já tendo um pouco mais de conhecimento, não sei se você vai saber, mas fazer a raspagem da língua, a higienização da língua. E isso é um divisor de águas. E aqui, às vezes, a pessoa fala assim, mas o que tem a ver? E aí eu vou explicar o porquê. Quando você faz a raspagem da língua, que é uma simples higienização da tua língua... Não é escovar, é raspar. Raspar. Com um raspador de língua, sim. Pode ser uma colher, mas o raspador ele é mais apropriado. A língua, para as pessoas que acham que a língua não é nada, a língua ela representa todo o nosso sistema digestório. Cada ponto da sua língua é a representação de um órgão. Um órgão? Um órgão. Então, dentro da tua língua ali, você tem a representação do estômago, você tem a representação do rim, do fígado, do pâncreas, da vesícula, do intestino grosso, intestino delgado. E o que acontece? Quando você dorme, você entra no estado de sono, né? E faz todos os processos. A gente tem 5 ciclos, com cada ciclo com 4 estágios, né? Tem ali todo o processo de sono e tal. E esse sono, ele serve para te reparar mesmo, para fazer você limpar a casa, vamos dizer assim. Então, toda aquela sujeira, toda aquela parte toxina que o teu corpo consegue limpar, uma boa parte dela que tem a ver com o sistema digestório, fica na língua. Então, por isso que você acorda com a língua mais esbranquiçada. Ali chama saburra lingual. Saburra lingual. Saburra lingual. E quando você faz essa raspagem da língua, você está eliminando exatamente essa toxina, bactérias, resto de metabólitos e por aí vai. E isso faz você... Os benefícios, né? Por que fazer isso? Primeiramente, liberta o teu paladar. Liberta totalmente. Você consegue sentir todas as nuances de um alimento. Azedo, doce, salgado, enfim. O amargo. Você tem uma condição de ter uma melhor absorção dos nutrientes. Porque... Quando você faz essa limpeza da língua, como eu disse, da mesma forma que o gene clock que está no teu cérebro, lá no hipotálamo, ele consegue fazer link com os órgãos, é a mesma coisa a língua com os órgãos do sistema digestório. Que louco! Eu sempre soube do pé, da língua agora é novidade para mim. O mesmo funcionamento ali, só que dessa forma. E você tem uma melhor absorção dos nutrientes, você vai ter uma melhor digestão dos nutrientes, você consegue ter menos toxinas, então você vai ter menos acúmulo de gases, você vai ter vamos dizer assim, um funcionamento do teu intestino mais equilibrado, tá? E assim, tudo isso com uma simples raspagem de língua, né? E que as pessoas não colocam isso como uma coisa, né? Ou até nem falam disso, né? Mas não, a grande dúvida é que não é mesmo escovar. Não. É diferente. É uma raspagem. Na verdade, o raspador é como se fosse um arco. Eu acho que eu já vi já. É um arco. E você vai fazer essa raspagem mesmo da língua. Uma vez por dia, ou não? Ao acordar. E o negócio... Eu acredito que você vai começar a fazer. Eu acho que eu vou parar aqui no Moderna agora, nem ir embora pra casa. Levar presente pra todo mundo, presente de Natal. E a hora que você começar a fazer isso, por incrível, você vai falar isso pra mim depois com propriedade. Por incrível que pareça, depois de um período, alguns dias que você começou a fazer, 1 mês que você tá fazendo, 3 meses que você tá fazendo, o dia que você acorda... A primeira coisa que você quer fazer na vida é raspar a língua, cara. Você não quer fazer mais nada. Aquilo te incomoda de uma certa forma que você quer tirar aquilo da tua língua de um jeito absurdo. E não é que vira um negócio de doido, nada disso. É porque você se sente incomodado. Coisa que é aquilo, você não tinha percepção disso. Mas você começa a ver... o teu paladar fica diferente, o teu gosto fica diferente. Quando você acorda, você sente parece que você tá com, um lixo na boca. Que doido, cara. E outro ponto ainda. Se as pessoas sofrem
com as doenças respiratórias, 90% delas vão embora. 90%. Não acredito. Renite, otite, sinusite. Aqui eu já vou ter que fazer uma pausa no episódio, vou começar a vender essa parte. Porque, como assim, cara? Verdade, verdade. Eu sou, como você falou, você é prova do que você tem feito e fala com propriedade e não tem por que as pessoas duvidarem disso. Eu nasci com bronquite asmática. Eu tive uma infância doente. Além de uma infância doente pela alimentação, que eu acho que isso influenciava muito. Acho não, tenho certeza. Mas eu tinha esse problema. Eu dava 2 passos, eu tava... Mesmo? Eu vivia na inalação, Berotrek, Atrovente e por aí vai. Corticoide e tudo mais. Eu não conseguia ter condições de fazer nada. Até que um excelente médico, na época, conhecidíssimo aqui em Guará, ele falou, quando você for crescendo, a tendência é você ir não tendo mais essas crises de bronquite. Que, para as pessoas que não conhecem, a bronquite é uma inflamação dos brônquios do pulmão. É a árvore que tem no pulmão, ela inflama, se fecha, né? Porque é o que eu falei, a inflamação ela gera o edema, gera o inchaço, e aquilo ali faz você ter dificuldade na respiração. Né? E aí acabava o quê? Que eu não conseguia ter respiração legal, né? E ele falou, ao passar do tempo, você crescendo, e principalmente se você fizer uma parte de atividade física, a tua caixa respiratória vai melhorar e você vai ter menos crises. Não garanto que você não vá ter, mas menos. E aí, realmente, comecei a crescer, fui buscando treinar, buscar melhorar. Aí, quando eu tive essa mudança de alimentação, realmente, as crises foram totalmente mais distantes. Mas depois que eu comecei a fazer a raspagem da língua, nunca mais eu tive. Nem crise de bronquite, nem crise de renite, nem crise de amidalite, sinusite, nada, cara. Os ites foram embora. Tudo os ites foram embora. Que doido, cara. Só pela raspagem da língua. Uau. Então, assim, eu falo isso para as pessoas porque eu pego muitas pessoas que têm essa oscilação. E quem treina musculação é mais propenso a ter problema respiratório. Sim. Pela questão, o treino ele é estressante, né? E aí eu falo para as pessoas, porque a maioria chega lá e fala assim, Rodrigo, eu não treinei nessa semana porque eu fiquei gripado. Rodrigo, eu não treinei nessa semana porque atacou minha renite. E aí entra esse lado do raspador de língua e a pessoa começa a ver resultado. Que doido, cara. Isso é muito legal, irmão. E isso é assim, é um diferencial, né? Você poder passar isso e ver que isso faz diferença na vida de uma pessoa. E, lógico, isso é um ponto, né? A gente vai somando os pontos para ter realmente o resultado ali. Que sensacional. Eu vou te contar uma coisa, cara. Eu ficaria conversando aqui sobre... É um assunto que eu tô navegando. Eu ainda navego num mar um pouco escuro, porque eu não conheço muita coisa. Mas eu tô curtindo essa viagem de uma forma, como eu já disse aqui, de uma forma inacreditável. Porque para mim a gente fica até um pouco chato, né? Assim, não é chato, é porque é tão diferente, é tão gostoso. Pessoal, acreditem. Existe uma brincadeira, né? Muito stand-up comedy que fala assim, aquele vício de academia, esse vício nunca me pega. Aquele vício de comer saudável, esse vício nunca me pega. Tô liberto desse vício. Mas é tão prazeroso. E você vê o resultado. Você sabe que a minha esposa ela faz um treino, um treino bem doido lá com uma moça, eu acho que é a Gabi Bahia que chama, um treino bem diferente. E eu tô treinando faz tempo, vou lá treinar com a minha esposa há uns 6 meses atrás e eu quase infarto no meio do treino. Em 30 minutos de treino, mais ou menos, eu tava quase passando mal, assim, de ânsia mesmo. Eu falei assim, gente, meu treino tá todo errado, então. Aí foi quando eu me inscrevi no Bravos e eu mudei completamente o treino. E a gente fez o Bravos super tranquilo, super gostoso, curtindo mesmo aquele momento. Sim. E quando você vê esse resultado, você escancara para você uma possibilidade de um corpo super saudável, que é possível, é capaz de fazer movimentos que você
nunca pensou que poderia fazer, e você se depara com essa situação, você vê que tudo vale a pena. Sim. E que é muito melhor do que aquela vida que eu tinha de bar em bar, de mesa em mesa, que era boa, mas é outra fase e agora eu estou muito mais saudável. E a tendência é viver uma velhice do jeito que eu sempre sonhei. Sim. Rodrigo, cara, prazerzaço mesmo. Muito obrigado pela presença aqui. Eu acho que a gente pode marcar outra vinda sim, porque eu tenho muito mais. Quero saber muito mais e quero transmitir também para todo mundo que assiste aqui muito mais conhecimento sobre esse tema, cara. Não, eu fico... te dou os parabéns aí, porque realmente, como você falou, essa mudança que você fez, que você construiu, é algo que eu busco isso para as pessoas. Né? Quando eu, em outubro desse ano, fez 10 anos da minha decisão para ir ser nutricionista, para ir buscar a faculdade, né? Que eu já estava ali, consegui um emagrecimento e estava naquela briga ali, e aí eu falei, não, agora consegui, eu vou trabalhar com isso. Então, depois que eu me formei e comecei a atender as pessoas, eu comecei a entender, atendendo as pessoas e vendo a necessidade da mudança que tá ali e que a pessoa pode, mas às vezes falta um conhecimento, falta uma informação, falta um ajuste, falta um apoio, um ouvido, né? Porque eu vejo hoje as pessoas estão muito carentes, né? E isso influencia diretamente no resultado. Às vezes a motivação, as pessoas acham que ser motivado é estar sorrindo. Não, ser motivado é você encontrar um motivo para você agir. Né? Essa que é a palavra motivação, né? Sensacional, nunca tinha pensado por esse lado. Motivação é o motivo para você agir. Perfeito. E isso é o que como você aconteceu, você achou a sua motivação. A sua motivação, você encontrou ela, que é exatamente viver dessa forma. Você quer saber de uma coisa, cara? Eu sempre digo aqui, eu acho que 80% dos episódios eu digo isso, porque realmente foi um paradigma para mim, que muitas pessoas falam do porquê, né? Por que você tem que fazer? Você tem que achar o seu porquê, o seu porquê, o seu porquê. A minha vida mudou quando eu descobri que não é só o porquê, é por quem. E esse por quem, aí que tá o mais sublime de toda essa mudança, de toda essa conversa, todo esse relato que eu dei para você aqui. O por quem? Por mim. Exato. Foi por mim, primeiramente. Foi por mim. Às vezes, tem pessoas que vão pela família, né? Pelo filho, pela filha, pela esposa. E aí que tá, cara. Aí que tá a beleza do negócio aqui. Existe uma brincadeira que a gente faz numa afirmação que a aeromoça faz quando vai decolar o avião. Ela fala assim, e quando cair, se cair a máscara, é porque a gente tá sem oxigênio aqui, coisa e tal, então você precisa colocar em você primeiro para depois você ajudar a pessoa do lado. Porque se você não se ajuda, você não tem saúde para ajudar os seus. Exato. Então, por exemplo, hoje, no final de semana, de repente, quando eu não vou na academia, porque eu quero ficar ali com os meus filhos e tudo mais, e eu vou lá fora e começo a fazer um burpee, o meu pequenininho de 5 anos sai lá e faz burpee comigo. Exato. Porque ele se sente motivado a fazer um exercício comigo. Exato. Eu tô subindo a corda, o outro, quando eu desço, o outro maior já gruda na corda e começa a subir também. Exato. Porque eu tô fazendo por mim, mas eu tô inspirando eles a fazer. Movendo eles, tá movendo. Então faça por você primeiro. Exato. Quando você fala, a pessoa diz, tem que ser agradável. Mas para você ser agradável com as pessoas, você tem que ser agradável com você. Uhum. Você não consegue ser agradável com as pessoas se você não se agradar. Você tem que se agradar primeiro. Você tem que ter para doar. Como é que você vai doar sem ter? E isso não é ser egoísta. Às vezes as pessoas confundem, né? Ser egoísta é você ter e não compartilhar. Isso é egoísmo. Agora, como que você vai passar se você não tem? Então, antes de você passar, você tem que construir para você. E é isso que eu falo. Então, quando você tem que se conhecer, e você tem que se cuidar, e você tem que buscar ser uma melhor fórmula de você, é pro bem seu e pros próximos que estão a você. Porque você não vai conseguir melhorar, ajudar, tá ali para ajudar alguém se você não se ajudou. Você não consegue passar o que você não tem.
Então, quando você começa a ver desse lado, aí a ficha cai. E aí é onde que você consegue realizar coisas que você não imaginava que ia estar fazendo, né? E é bem por aí. É isso, cara. Obrigado, irmão. Imagina, tamo junto. Foi demais, cara. Tamo junto. Eu acho que eu quero fazer esse exame para ver essa questão da genética, para conseguir entender um pouquinho mais. E quem está assistindo aqui e quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, quer conhecer, fazer esse exame também, entender mais também sobre tudo isso que você falou aqui, como que eles fazem para te encontrar, cara? Sim, geralmente, quando a pessoa, eu passo para ela as minhas informações, eu tenho um link onde a pessoa consegue visualizar todo o meu trabalho, né? Depois a gente pode deixar... me dá esse link para eu deixar na descrição. Sim, a gente aqui? pode deixar esse link. Sensacional. E quando a pessoa realmente ela está muito interessada, mas você sabe que a pessoa fica interessada, mas fica daquele jeito, eu convido ela para fazer uma avaliação. Show. E nessa avaliação ela não vai pagar nada, porque eu não estou perdendo tempo ali, eu estou simplesmente dando o que eu tenho, que é exatamente o meu conhecimento, meu trabalho. E lógico, a pessoa, se ela gostou, e que é muito provável que eu vou fazer de tudo para que ela goste, né, de um jeito que atinja a necessidade dela e o objetivo dela, ela fica comigo, como hoje tem acontecido. Eu tenho pacientes que estão comigo há 5 anos, né, e que estão ali o tempo todo comigo, porque eles já se conhecem, conseguiu o resultado, sim, mas sempre tem uma novidade, sempre tem algo para buscar, sempre tem informações para passar. Então querem estar ali por livre e espontânea vontade. Sim. Então isso é o mais importante. Sensacional, cara. Tá bom? Sensacional mesmo. Muito obrigado. No finalzinho aqui, eu sempre gosto de questionar. Imagina o seguinte, Rodrigo, que você tenha agora uma janela com o mundo. E nessa janela, o que você disser vai ser traduzido em todas as línguas, em todos os idiomas, de todas as formas possíveis e vai alcançar o mundo inteiro. O que você teria para falar? Um poema, uma música, uma frase, ou um pensamento seu, um raciocínio? O que você teria para falar para toda essa galera agora, irmão? Viva, cuide-se e aproveite. Porque se você não viver, a vida é muito curta. O tempo é muito curto. Então você tem que aproveitar o máximo disso. Mas aproveitar com conhecimento, com informação, com sabedoria. E é exatamente isso. Se construir para você poder ajudar as pessoas a se construírem também. Esse para mim acho que seria o fundamental. Eu achei incrível isso. Incrível mesmo, cara. Parabéns, irmão. Imagina, eu que agradeço. Obrigado aí pela atenção, pelo espaço. Conte comigo. Estamos aí para o que der e vier. Sensacional, cara. E você que ficou aqui até agora e não se inscreveu no canal, para um minutinho, se inscreva aqui no canal. Deixa seus comentários aqui, por favor. Nem falei, o papo foi tão bom que eu nem fiz os pitch aqui, pessoal. Deixa os comentários aqui para que a gente possa construir conteúdos cada vez mais assertivos. Se você tiver uma dúvida, deixa aqui também para que eu envie para o Rodrigo, para que ele possa entrar em contato com você e brincar aí sobre nutrição e falar um pouquinho sobre vida saudável, que é a nossa prosa aqui, né? Como ter saúde até o final. Eu acho que esse é o nosso objetivo principal aqui hoje, tá bom? E mais uma vez, pela preferência e pela paciência, eu vos agradeço. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.